Olá, bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor André Luiz e nessa aula iremos expor a importância da ergonomia no design de interiores. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula sobre introdução à ergonomia para design de interiores. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da ergonomia para o design de interiores. Quando a gente pensa em design de interiores, muitas vezes a gente parte das premissas do senso comum, a gente parte do ponto de vista de uma perspectiva mais ingênua sobre o tema, a gente pensa sobre questões superficiais, sobre questões estéticas. Como que eu deixo bonita a minha sala? Eu quero um banheiro que ele seja agradável, eu quero que meu quarto seja bonito, seja essa questão da beleza, né? Mas quando a gente se aprofunda um pouco mais sobre design, o termo design, a gente enxerga que o design ele lida com as coisas não como elas aparecem para nós, mas não é somente a aparência, não é somente a superfície, mas sim ao modo como que elas funcionam, como que eu, enquanto ser humano, dentro das minhas limitações físicas e psicológicas, eu me relaciono com os objetos e, no caso do design interiores, com os ambientes que estão ao meu redor. Nesse tópico, iremos analisar conceitos básicos sobre a importância da ergonomia para o design de interiores, assim como verificaremos as características básicas da ergonomia em relação à experiência do usuário. Em seguida, iremos apontar a importância da ergonomia para o design de ambientes de trabalho. Então, a gente começa a pensar que, em nosso cotidiano, nos movemos por diferentes espaços para trabalhar, descansar ou nos divertir, não é mesmo? O modo como lidamos com os espaços onde vivemos ou trabalhamos é muito variado, pois cada pessoa possui uma forma de sentar, de deitar ou mesmo de andar. Logo, as incontáveis formas de interação que ocorrem entre as pessoas em um determinado ambiente surgem de forma espontânea e são muitas vezes inevitáveis. Por exemplo, vamos pensar em uma praça de alimentação de um shopping center. Qual que é a primeira imagem que vem à sua mente quando a gente fala em praça de alimentação de um shopping center? Como que a gente entra nesse espaço? Esse espaço ele é amplo? Esse espaço, como que ele se organiza? Cada pessoa ela vai ter uma imagem em sua mente, ela vai ter uma lembrança do modo como que ela lidou, como que ela se articulou seu próprio corpo, sua própria experiência dentro daquele espaço. Essa forma de uso, daí que a gente usa o termo usuário, essa forma de uso desse espaço varia de pessoa para pessoa, de acordo com o seu contexto cultural, de acordo com a sua idade, de acordo com as suas necessidades. Então é altamente variável o modo como que a gente lida com os espaços que ocupamos. Esses espaços muitas vezes podem ser desconfortáveis ou mesmo perigosos para a nossa saúde. Saúde no sentido não somente física, né? Não somente eu escorregar e cair no chão, mas no sentido de saúde mental também, se a gente for pensar em espaços de trabalho, por exemplo. E o campo da ergonomia pode auxiliar os designers a pensar como organizar racionalmente esses espaços de acordo com as necessidades das pessoas. Quando a gente fala em ergonomia, a gente está falando sobre o modo, sobre as leis, sobre as regras, sobre as questões físicas e psicológicas de como nós, enquanto seres humanos, lidamos com os espaços ou com os objetos que temos contato durante o nosso cotidiano. Aqui na nossa frente a gente tem um ambiente super confortável, super organizado de home office, de trabalho em casa. É um espaço amplo, um espaço arejado, é um espaço muito bem iluminado, é um espaço que tem várias plantas ali, é um espaço que está bem organizado. Então esse é um espaço agradável. Só que no nosso cotidiano, muitas vezes, nossa casa é uma bagunça. A gente teve que se adaptar de qualquer jeito ali, naquele espaço para trabalhar, porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa sobreviver. Então,
nós não temos muitas vezes acesso a espaços ideais de trabalho. E mesmo em uma empresa. Muitas vezes, quando a gente vai em uma empresa, esse espaço de trabalho ele não é ideal. Esse espaço de trabalho ele é muito mal planejado. E isso pode ter consequências físicas e psicológicas muito sérias para aquelas pessoas. O design de interiores visa organizar racionalmente uma diversidade de temas relativos à nossa experiência e uso dos diversos espaços, que envolve a transformação de um ambiente qualquer em um local eficaz para alguma atividade humana que irá ocorrer ali. Denomina-se o designer de interiores profissional que conduz esses projetos. A ergonomia, agora a gente adentra a questão da ergonomia. O que esse campo de estudos tem a ver com o design de interiores? A ergonomia pode ser interpretada como o processo de desenvolver espaços, produtos ou sistemas que se adequam às pessoas que os usam em seu cotidiano. Esse campo se aplica ao desenvolvimento de qualquer espaço ou objeto que envolva as pessoas, seja um local de trabalho, uma sala de estar, uma praça de alimentação, uma sala de aula, etc. Quando a gente pensa em uma sala de aula, por exemplo, existem questões relativas a como que os corpos das pessoas, como que as pessoas vão lidar com aquele espaço. Por exemplo, a altura das carteiras. Se é uma escola infantil, as carteiras têm que ser menores, as carteiras têm que estar adaptadas aos corpos dessas crianças. E aí a gente entra no problema. Por quê? Cada faixa etária possui um tamanho, uma variedade de tamanhos diferentes. Cada pessoa possui um corpo diferente. Essas questões, esses problemas que surgem para o design de interiores é relativo ao campo da ergonomia. A análise detalhada das habilidades e limitações humanas, assim como as possibilidades de interação que as pessoas possuem com produtos, sistemas e ambientes, são campos de interesse da ergonomia. Logo, ela visa criar diferentes espaços para que sejam seguros, confortáveis e produtivos, visualizando as variadas habilidades e limitações humanas por design de um ambiente. Um design de interiores ergonomicamente responsável deve ser simples e flexível, possuir fontes de luz, ar e temperatura adequadas ao clima da região, assim como levar em consideração a relação entre os corpos que utilizarão esses espaços e o impacto físico que o mesmo terá em relação a eles. A gente pensa um determinado design de interiores de acordo com questões relativas ao ambiente, por exemplo, uma casa em uma determinada cidade que fica numa região quente, ela exige um design diferente de uma casa que fica numa região muito fria. E a ergonomia, ela pensa a relação entre nossos corpos, nossas mentes, em relação a esses espaços. Essa questão é muito importante que eu quero que vocês tenham em mente durante esse curso. A ergonomia não lida somente com questões físicas. A ergonomia lida principalmente com questões mentais, com questões psicológicas, com preocupação relacionada à saúde mental dos indivíduos, que esse é um termo que muitas vezes a gente vem falando atualmente, saúde mental, saúde mental. É muito importante pensar na saúde mental dos indivíduos que entram em contato com os nossos designs. E, nesse sentido, a gente pensa em quem são as pessoas que entram em contato com os nossos designs. Eu tenho aqui a organização de um espaço, de um interior. E determinado perfil de indivíduo vai entrar em contato com ele. A gente chama esse determinado perfil de indivíduo como usuário. E o contato, os tipos de contato, as variedades de relações psicológicas e físicas que esse indivíduo terá e as impressões positivas ou negativas que esses indivíduos terão com esse espaço, a gente chama de experiência. Logo, nós temos o termo experiência de usuário, que em inglês é UX, User Experience. Muitas vezes, quando a gente elabora um design, a pessoa vai usar de maneira, entre aspas, errada esse design. Vamos observar essa imagem que eu trouxe aqui para vocês. A gente tem uma pessoa andando em um ambiente, em uma área que não foi prevista. As pessoas não querem andar ali retinho na calçada.
A pessoa quer ir ali pela esquerda. Ela quer furar a fila ali. Ela quer atravessar pelo atalho. O que muitas vezes pode ser um problema, porque aquela área, ela, quando chove, por exemplo, ela pode ter barro, vai sujar o pé das pessoas. A pessoa pode se escorregar ali, se machucar. E essa é uma questão que não foi prevista pelo designer. Mas que, do ponto de vista da experiência daqueles usuários, faz sentido. Eles vão usar errado. Errado entre aspas, porque não existe um uso certo ou uso errado de um determinado objeto, de um determinado design, de um determinado ambiente. Existem diferentes perspectivas. Essas perspectivas podem ter consequências ruins para a saúde psicológica, para a saúde física daquela pessoa. Aquela pessoa ali, ela pode escorregar e cair de cabeça no chão, sei lá. Pode. Só que esse é um modo de uso daquele sistema, daquele objeto que foi desenvolvido, daquele design. Por experiência de usuário, compreendemos os incontáveis processos relativos à percepção, fruição e compreensão que os usuários possuem ao entrar em contato com variadas formas de design. Empregamos a sigla em inglês UX, User Experience, muitas vezes para nos referir a esse campo de estudos e prática profissional do design. A gente traz aqui uma citação do Don Norman, que é um dos maiores especialistas em experiência de usuário do mundo. Tudo está relacionado à sua experiência com o produto, serviço, ambiente, nesse caso, né? E talvez você nem precise estar perto do produto. Você pode estar falando sobre ele para alguém. O conceito de experiência de usuário, previsto pelo Don Norman, que é esse tiozinho super simpático aqui, transcende o uso de um objeto no sentido clássico, no sentido padrão. O conceito de experiência de usuário, ele está relacionado a todos os touch points, todos os pontos de acesso que o usuário tem com aquele seu design. Uma pessoa, vamos supor que você fez o design de um corredor no shopping. A pessoa não precisa necessariamente atravessar o corredor. O simples fato de olhar para aquele corredor é uma forma de experiência de usuário. Ela está sendo usuário daquele sistema, usuário daquele objeto, ambiente que você lidou. Se ela liga para uma pessoa, a pessoa fala, estou no corredor no shopping. Isso é uma forma de contato indireto. E isso constitui a experiência de usuário dessa pessoa. Eu vou trazer aqui para vocês uma citação do Don Norman sobre a questão de experiência, retirada aqui do livro O Design do Dia a Dia, um livro altamente recomendado para vocês. Todas as coisas artificiais são projetadas, seja o layout dos móveis de uma sala, os caminhos de um jardim ou floresta, ou as complexidades de um dispositivo eletrônico. Alguma pessoa ou grupo de pessoas teve que decidir sobre o layout, a operação e os mecanismos. Nem todas as coisas projetadas envolvem estruturas físicas. Serviços, palestras, regras e procedimentos e as estruturas organizacionais de empresas e governos não têm mecanismos físicos, mas suas regras de operação devem ser concebidas, às vezes informalmente, às vezes precisamente registradas e especificadas. Ou seja, ele está apontando aqui que o design de um determinado produto ou serviço, etc., ele muitas vezes ele não é racional, ele é improvisado. Ele envolve determinadas questões, determinados elementos que não estão no papel, mas que ele se organizou de alguma maneira. Mas, retornando à citação dele aqui, embora as pessoas tenham projetado coisas desde os tempos pré-históricos, o campo do design é relativamente novo, dividido em muitas áreas de especialidade. Como tudo é projetado, o número de áreas é enorme, desde roupas e móveis até complexas salas de controle e pontes. A teoria do Don Norman cobre coisas do dia a dia, enfocando a interação entre tecnologia e pessoas, para garantir que os produtos realmente atendam às necessidades humanas e ao mesmo tempo que sejam compreensíveis e utilizáveis. No melhor dos casos,
Os produtos também devem ser deliciosos e agradáveis, o que significa que não apenas os requisitos de engenharia, fabricação e ergonomia estejam satisfeitos, mas deve-se prestar atenção a toda a experiência, o que significa a estética da forma e a qualidade de interação. Qualidade de interação no sentido de que, vamos tomar novamente esse exemplo do caminho que a pessoa está andando pelo lado errado aqui. Para a perspectiva do usuário desse sistema naquele momento, essa é a melhor opção. Ele vai sujar o pé? Ele vai sujar o pé. Só que para ele é muito mais agradável andar naquele espaço. E esse tipo de experiência de usuário, ele deve estar sendo contemplado pelo seu design de uma forma ou de outra. Esse tipo de complexidade envolvendo os nossos designs da contemporaneidade, ela é objeto do campo da experiência de usuário. O Don Norman traz a seguinte questão aqui. Grandes designers produzem experiências agradáveis. O modo como determinado objeto, determinado sistema funciona, determinado ambiente, ele deve ser agradável. Se a pessoa não tem uma experiência agradável com aquilo, o design falhou, segundo a perspectiva do Don Norman. A experiência de usuário não se limita apenas a um aspecto da fruição de um design, mas na verdade é um conceito que aborda de forma holística, ou seja, totalizante, toda relação estabelecida entre o usuário e o design. Ou seja, sua totalidade, sem distinção e limitação de algum determinado setor de experiência mesmo. A experiência de usuário envolve diversos campos, como design visual, arquitetura de informação, design de interação, usabilidade, pesquisa com usuários e estratégia de conteúdo. No caso do tópico que estamos estudando no momento, que é a questão da ergonomia, nós temos como foco o design da interação e a usabilidade. Vamos pensar então aqui questões ergonômicas relativas a esses dois objetos. No caso, nós temos aqui na esquerda um potezinho de ketchup, frasco de ketchup de vidro. Ele é mais bonito? Eu acho ele bem mais bonito. Ele, de certa forma, possui uma usabilidade melhor? Não. Porque a gente tem aqui na nossa direita o pote de ketchup de plástico. Eu acho ele bem mais feio. Porém, quando a gente pensa no uso desses dois objetos, o pote de vidro é horrível. É horrível. Eu nem entendo qual que é o sentido de um pote desses, a não ser quando, tipo, década de 70, 80, quando os processos de produção, as tecnologias eram muito menos avançadas. É muito mais prático tirar o ketchup do potezinho de plástico. Então, quando a gente fala sobre experiência de usuário, a gente retoma aquela questão. Um mero comentário sobre determinado serviço já é reflexo da experiência sobre o mesmo. Eu comento, você pode odiar ketchup, nunca ter comido esse produto. Porém, o fato de estarmos comentando sobre esse produto significa que você está tendo experiência do mesmo. Podemos estar conversando sobre uma playlist de música sem termos o serviço, porém estamos sendo afetados por ele mesmo assim. A gente tem aqui um ambiente de trabalho, por exemplo. Esse ambiente de trabalho é amplo, ele é iluminado. Qual será a experiência que as pessoas terão durante uma reunião nesse espaço? Seria uma experiência muito mais interessante, uma experiência muito mais produtiva do que um espaço fechado, um espaço mal iluminado, etc. E esse tipo de questão é central no design de um ambiente. Claro, pensando sempre sobre questões relacionadas à interação que os indivíduos vão ter com esse espaço e com a usabilidade. Variáveis que podem influenciar um design ergonômico incluem o tamanho do corpo do indivíduo, a sua força física, a sua habilidade em relação a determinado uso de determinados objetos, as habilidades sensoriais, visão, audição e até mesmo atitudes, sensações e emoções. Daí a importância da gente trazer a questão da experiência do usuário. Existem certas questões que são mensuráveis até matematicamente, como qual é o peso daquele indivíduo, qual que é o tamanho, a altura daquele indivíduo, etc. Mas
por que ele teve determinada atitude? A gente observa aqui no nosso exemplo ali aqui, do cara atravessando o shortcut ali que ele criou, o atalho. Por que ele teve essa atitude? Não dá pra mensurar isso. Cada pessoa vai ter, porque eu gosto, porque eu acho que é mais rápido. Ou nem percebi porque eu tava atravessando ali. Às vezes é inconsciente, a pessoa só tá andando. Ela ignorou o design que você fez. Então essas questões, emoções, sensações, são profundamente subjetivas. Não são racionais. Não é possível racionalizar esse tipo de percepção que a pessoa vai ter. E isso muitas vezes pode deixar um design maluco, porque a gente não prevê como que a pessoa vai usar determinado sistema. Todas essas questões relacionam-se com a questão fundamental do design contemporâneo, a experiência do usuário. Agora a gente vai falar sobre a experiência do usuário aplicada ao design de ambientes. O design de interiores é uma profissão multifacetada que inclui tanto o desenvolvimento conceitual quanto a gestão e execução do design. O elemento importante que deve ser considerado em espaço interior é a relação estabelecida entre os usuários dos diferentes espaços e os elementos que constituem esse ambiente. Uma das questões centrais que deve ser levantada em consideração no campo da ergonomia é que as variadas formas de interação que surgem nos vários espaços por onde transitamos pode ser positiva ou negativa. Uma praça de alimentação de um shopping pode até ser bonita, porém muito desconfortável para nos alimentarmos, por exemplo. Aí a gente agora está trazendo para um campo mais amplo. A gente está pensando em questões mais complexas, que é, por exemplo, uma praça de alimentação de um shopping. Mas, se a gente pensa em questão de se é confortável o uso ou se não é muito semelhante essa questão com a questão de SketchUp. Qual uso, qual experiência mais agradável eu vou ter com esses dois objetos? É o da direita ou da esquerda? Isso é uma questão universal dentro do campo da experiência de usuário. Como que eu posso transformar a experiência mais confortável para aquele indivíduo, mais saudável, psicologicamente, fisicamente? Diferentes abordagens podem ser tomadas por parte de um design de interiores, como esse rascunho rápido, que visa orientar sua perspectiva criativa de forma rápida e prática. Durante o desenvolvimento de um ambiente interior, a gente pode adotar diversas estratégias durante o processo de um projeto. E uma das técnicas básicas é o rascunho, que a gente vai abordar em tópicos futuros, questões relacionadas à ergonomia e rascunho, por exemplo. E, ao pensar em um rascunho como esse, a gente tem que pensar em questões relacionadas à usabilidade e à ergonomia. A gente não pensa só porque, coloquei aquela mesa ali porque é bonito, coloquei aquela cadeira ali porque é bonito. A gente tem que pensar em questões práticas, em questões em como que um indivíduo vai se relacionar com aquele espaço. Um bom design de um ambiente é criado a se considerar o maior número possível de elementos físicos, ambientais e cognitivos, de acordo com os recursos disponíveis, sejam eles financeiros, humanos ou mesmo tempo que possuímos para concluir um projeto. A harmonização desses elementos pode tornar os espaços que o design projeta adequados aos usuários, funcional e emocionalmente atrativo. Equilibrar todos esses elementos é um trabalho desafiador e resulta em um design de interiores positivo para os seus usuários. Ou seja, aqui eu estou trazendo que existe um número enorme de variáveis que pode afetar a experiência de um indivíduo durante o uso desse espaço. E, a partir disso, eu vou trazer aqui para vocês mais uma citação do Don Norman, onde ele fala sobre o design centrado no homem. O Norman traz aqui para a gente: as pessoas ficam frustradas com as coisas do seu dia a dia. Da complexidade cada vez maior do painel do automóvel, a automação crescente da casa em suas redes internas. Música complexa, sistema de música complexo, vídeo, sistemas de jogos para entretenimento e comunicação, computadores, etc. A vida cotidiana, consequentemente, às vezes parece uma luta sem fim contra a confusão, erros contínuos, frustração e um ciclo contínuo de atualização e manutenção dos nossos pertences. Mas, embora tenha muitas coisas melhorando, a rápida taxa de mudança e tecnologia supera os avanços do design. As novas tecnologias, os novos aplicativos e novos métodos de interação estão continuamente surgindo e evoluindo.
Surgem novas formas de indústria. Cada novo desenvolvimento parece repetir os erros anteriores. E cada nova invenção de tecnologia ou técnica de interação requer experimentação e estudo antes que os princípios de um bom design possam ser totalmente integrados à prática. E, para o Don Norman, a solução para essas questões é o design centrado no ser humano, que é uma abordagem que coloca as necessidades, capacidades e comportamento humanos em primeiro lugar. Em seguida, designs para acomodar essas necessidades, capacidades e formas de comportamento. Aqui, o Don Norman está falando dessas questões no sentido de que a gente não deve fazer uma coisa só porque ela é bonita. A gente não tem que desenvolver, a gente tem que adequar esse ambiente, esse espaço que está sendo feito o design, de acordo com as necessidades dos usuários. Um bom design começa com uma compreensão da psicologia e da tecnologia. Um bom design requer uma boa comunicação, especialmente de máquina para pessoa, indicando quais ações são possíveis, o que está acontecendo e o que está para acontecer. Nesse sentido, quando a gente está pensando em design de interiores, a gente está pensando no ser humano, nas questões psicológicas, afetivas, cognitivas, emocionais dos indivíduos que serão usuários daquele espaço. Isso é central para o sucesso de um design de interiores. E a ergonomia, ela trabalha com essas questões. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de ergonomia ao longo do tempo com relação aos ambientes de trabalho. A partir do massivo desenvolvimento industrial que se estabeleceu na Europa do século XIX, incontáveis mudanças no cenário cultural surgiram. E aqui eu vou trazer para vocês um panorama histórico-cultural que vai introduzir a gente a temas relacionados à ergonomia. Antes do século XIX, antes da Revolução Industrial, as formas de trabalho elas eram muito distintas. Existiam outras formas de produção. As pessoas trabalhavam a partir de uma perspectiva manual, uma perspectiva artesanal. Porém, atualmente, devido à amplitude das populações, né, e a questões culturais, principalmente ao desenvolvimento das questões relacionadas às tecnologias digitais de informação e comunicação, existem outros tipos de trabalho, mesmo quando a gente pensa em trabalho manual. Esse trabalho manual, ele opera de outra forma, ele opera seguindo uma lógica de produção industrial, de produção massiva. O campo da ergonomia visa melhorar continuamente o espaço de trabalho e ambientes relacionados, para minimizar o risco de lesões ou danos. Assim, à medida que essas tecnologias mudam, também muda a necessidade de garantir que as ferramentas e espaços que acessamos para trabalhar sejam projetados de acordo com as necessidades do nosso corpo. Nesse contexto de pós-guerra, os estudos relacionados à ergonomia aplicada ao design de interiores possuem três momentos importantes. No primeiro momento, os especialistas, focados na questão do trabalho humano, direcionaram sua atenção à relação que era estabelecida entre os aparelhos e máquinas do ambiente de trabalho, e assim como aos movimentos e as dimensões dos corpos das pessoas. Esse tipo de estudo buscou ampliar a produtividade dos funcionários, calculando distâncias e explorando as posições tanto dos corpos quanto dos objetos que se estudavam ao redor. Ou seja, em um primeiro momento, no pós-guerra, os especialistas relacionados à ergonomia e ao desenvolvimento desses ambientes de trabalho, desses espaços de trabalho, estavam pensando em questões físicas, em relações produtivas, relações que evitavam com que o trabalhador se machucasse e que aumentasse a produtividade desses espaços. Esses ambientes eram muito perigosos. As pessoas se machucavam mesmo, perdiam pedaços, continuam perdendo, né? A gente não pode ser ingênuo nesse ponto que atualmente é um paraíso. Mas os estudos ergonômicos eles visam sanar essas questões. E existem ambientes como, por exemplo, as salas de concertos, cinemas, etc., que começaram a ser elaborados a partir de regras, a partir de leis vindas da ergonomia. No segundo momento, questões relacionadas à segurança e às condições de trabalho industrial tomaram a atenção dos estudiosos, também buscando ampliar a produtividade dos trabalhadores. Nisso, em um terceiro momento,
Os estudos ergonômicos começaram a abordar os processos cognitivos em relação à percepção que possuímos no espaço e ambientes quais estamos situados. Esse tipo de abordagem começou a se tornar mais comum a partir dos anos 80. Assim, quando estávamos pensando sobre ambientes de trabalho, começávamos a pensar questões relacionadas ao modo como as pessoas percebem esse ambiente. Questões psicológicas, e não somente questões físicas. Atualmente, os ambientes de trabalho eles são pensados tanto em relação às limitações físicas dos indivíduos quanto às questões psicológicas. Se pensa tanto na saúde física do profissional quanto na saúde mental. Vou falar um pouquinho sobre um ambiente de trabalho agradável. Um dos aspectos mais importantes do trabalho ágil é fornecer um ambiente mais adequado para a prática profissional. Quando se trata de móveis para trabalho ágil, os ambientes devem ser projetados para apoiar as pessoas a atingir seus objetivos de flexibilidade, produtividade e eficiência, e permitir uma facilidade de colaboração quando necessário. Acima de tudo, é uma questão de flexibilidade, permitindo que cada tarefa seja realizada da maneira mais eficiente. Para fazer isso, é necessário planejar o espaço adequadamente e fornecer móveis adequados para cada ambiente. O ambiente de trabalho ele está se tornando cada vez mais informal. Antigamente, os ambientes de trabalho eram locais extremamente opressores. Esses ambientes ainda existem. Só que o ideal, do ponto de vista da experiência de usuário desses espaços, são ambientes informais, ambientes mais confortáveis, ambientes onde a pessoa vai se sentir mais livre e vai ter uma flexibilidade cada vez maior de sentimentos, de percepções, etc. Pensando no passado, não havia muita preocupação com saúde e segurança. O barulho era terrível, mesmo com algodão nos ouvidos. E todos nós, sentido essa é um relato de uma trabalhadora da década de 70. Em algum momento, acabamos com uma agulha enfiada no dedo. Se for direto, você precisa ir ao hospital local, mas dificilmente me lembro desses incidentes sem ter registrado no livro de acidentes. As pessoas nesse tipo de ambiente de trabalho, que ainda existe muitas vezes, elas estão em ambientes extremamente opressores. Isso causa problemas relacionados à saúde mental dessas pessoas. E a ergonomia contribui simultaneamente para a saúde econômica das organizações, melhorando o bem-estar e a capacidade de sustentabilidade do trabalhador, maximizando o desempenho e reduzindo os custos diretos, bem como os custos indiretos de perda de produtividade, deficiência de qualidade e rotatividade de funcionários. Os locais de trabalho que são projetados com os princípios ergonômicos têm melhor desempenho dos funcionários e produzem melhores resultados de negócios. Um projeto relacionado à ergonomia em sistemas de trabalho é um negócio simples e inquestionavelmente bom. Essa é uma das razões da ergonomia ser aplicada ao design de ambientes de trabalho. Ela traz retorno. Agora a gente vai ver novamente o que estudamos no tópico de hoje. Analisamos conceitos básicos sobre a importância da ergonomia para os design interiores. Em seguida, verificamos as características básicas da ergonomia em relação à experiência do usuário, para finalmente apontar a importância da ergonomia para o design de ambientes de trabalho. Essas são as referências bibliográficas que foram empregadas. E aí, você entendeu a importância da ergonomia nos design interiores? Ou precisa estudar um pouco mais? Se ainda tem alguma dúvida, lembre-se que é possível acessar outros materiais que estão à sua disposição na plataforma. E tem um e-book que aborda todos os temas que foram trabalhados durante a aula. Espero que você aproveite o material disponibilizado. Vamos lá então? Bons estudos!